Boa tarde, companheiros. É com muita alegria que nós estamos aqui na nossa casa, na casa de Rita, na casa de Maria de Nazaré. Podendo, mesmo não estando com a nossa casa aberta ao público, podemos honrar com o nosso desejo de a cada dia levarmos uma reflexão que possa nos auxiliar nas nossas próprias ideias e reflexões. Hoje nós vamos ter a nossa companheira Roseli Gianpietro e vamos então dar início com a nossa prece habitual. Jesus amigo, Rita Maria de Nazaré e toda a espiritualidade que nos ampara e sustenta nesta casa que amamos. Que nesse momento, Senhor, as forças do bem, da paz e da luz possam nos envolver para que as nossas reflexões, as nossas ideias possam ser transmitidas de forma a alcançar os nossos corações. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco. Que a Rita de Cássia, aquela que nós trazemos como a santa, ou o espírito das causas impossíveis, possa trabalhar também o nosso sentimento. E em Teu nome, Senhor, em nome de Maria, em nome de Deus, nós, de nossa parte, iniciamos as reflexões desta tarde. Graças a Deus. Conosco, então, Roseli Gianpietro. Vamos acompanhá-la. Boa tarde a todos. Que possamos estar em paz para refletirmos sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe, sobre a doutrina espírita, e que nós possamos, a partir desta reflexão, internalizarmos essa reflexão em nossa vida para que a gente consiga continuar nesta caminhada no planeta Terra de muita luta, mas também de muito aprendizado. Hoje, o tema que nos coube aqui para refletir está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Não julgueis para não serdes julgados, que é o item 11 a 13, lá do capítulo 10, que é o capítulo de Bem-aventurados os que são misericordiosos. Kardec organizou então nessa parte de bem-aventuranças, e nós também recorremos ao livro Boa Nova para contar essa história. Vamos começar contando essa passagem de Jesus, e lá em Boa Nova, no capítulo 13, Pecado e Punição, tem também a continuidade dessa fala de Jesus. Mateus traz para nós a primeira parte, na parte 11 desse capítulo, dizendo a fala de Jesus: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houvera julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Essa fala de Jesus, trazida por Mateus, mostra a questão da gente não julgar, porque aquela mesma medida nós seremos julgados. Mas aqui já vem um primeiro ponto para a gente dar uma pausa e a gente pensar o seguinte: mas será que alguém vai nos julgar? E nós vamos ver que através do entendimento, da compreensão desses estudos de Jesus e das explicações e os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, nós vamos compreender que, na realidade, essa questão de não julgar porque nós seremos julgados, nós vamos compreender que nós mesmos faremos esse caminho de retorno ao julgar, porque nós seremos julgados, porque nós vamos entender que aí tem toda uma questão da nossa consciência, das nossas escolhas, e que nós vamos compreender a afinidade que tudo isso traz para que a gente venha a ser julgado. Não é alguém lá com um laptop ou com uma prancheta na mão que está anotando o que a gente está julgando e que vai nos julgar. Isso é importante a gente compreender. E João, neste mesmo capítulo, traz com muita clareza uma passagem de Jesus que é muito conhecida, mas nós vamos refletir novamente essa passagem, porque a gente percebe que muito tempo passa e às vezes a gente não compreendeu os ensinamentos de Jesus ainda. A gente está na caminhada, mas ainda. Jesus havia terminado uma pregação
em praça pública. E Jesus observa um movimento muito forte de multidão, uma multidão muito alvoroçada, andando até Jesus. À frente dessa multidão estava lá escribas, fariseus, e estavam trazendo uma mulher. Esta mulher, com seus cabelos alvoroçados, muito pálida, ofegante, e a multidão carregava algo em suas mãos, que eram pedras. Aquela multidão muito alvoroçada, aquelas pessoas então chegaram próximo a Jesus e, obviamente, numa forma de provocar e ter algo a falar sobre Jesus depois, eles dizem a Jesus o seguinte: mestre, esta mulher acaba de ser pega em adultério. Ora, pela lei de Moisés, essa lei nos ordena que devemos lapidar as adúlteras. Qual sobre isso a sua opinião? Vejam a forma que eles lidam para que Jesus entrasse naquele processo. Vamos imaginar a cena: multidão, alvoroçada, uma mulher ali, desgrenhada, pálida, os doutores da época, aqueles da religião da época, que eram responsáveis por orientar moralmente a população, estavam ali puxando, trazendo, lembrando: olha, tem uma lei aqui, que a lei de Moisés sabe e diz que nós temos que lapidar as mulheres adúlteras. Neste ensinamento, a gente vai perceber na primeira parte deste ensinamento de Jesus, que Jesus nos ensina por algo que ele não fez. A reação de Jesus choca aquela comunidade, choca aquela multidão, principalmente porque eles estavam pautados, baseados numa lei mosaica existente, que era uma lei civil, rígida, não era a lei divina, era a lei civil. Mas aquela população toda acreditava que aquela lei era realmente o correto. Todos estavam ali para jogar pedras naquela mulher. Qual a reação inusitada de Jesus? Jesus, ao deparar com aquela questão, com aquela população, com os fariseus e escribas, Jesus se abaixa em silêncio e começa a escrever com o dedo na terra. Jesus nos ensina nessa primeira etapa dessa passagem a silenciar. E aqui vem um grande ensinamento, porque ele não julga, ele abaixa a cabeça, abaixa o seu corpo e escreve na terra. Neste momento, as pessoas que estavam ali continuaram perguntando a Jesus: mas olha, tem a lei mosaica, nós temos que lapidar esta adúltera. Aliás, aqui é interessante que é um parêntese, né? Tinha uma adúltera, mas só tinha ela, né? Porque naquela época era só a mulher que era realmente condenada a qualquer situação, né? Porque com quem ela estava cometendo adultério não foi levada à praça pública. Então, naquela cena, Jesus então abaixado, naquele momento que eles perguntam novamente a Jesus, Jesus se levanta. Jesus se levanta e ele então fala a frase que é muito conhecida por nós, mas que a gente ainda tem algumas dificuldades de trabalhar com esse tema. Ele diz o seguinte: aquele dentre vós que estiver sem pecado, jogue a primeira pedra. Neste momento, Jesus não continua olhando para ver quem ia sair ou quem ia ficar. Jesus abaixa novamente, em silêncio, e continua a escrever na terra. Neste momento, narrado por João, com bastante detalhes, o João diz o seguinte: começa então as pessoas a saírem, começando pelos mais velhos, e vai saindo um a um, até Jesus ficar sozinho com aquela mulher no meio da praça pública. Essa passagem, quando João narra, saindo um de cada vez, é algo que vale a pena a gente também dar uma parada para a gente pensar. Por que ele narra frisando que
vão saindo primeiramente os mais velhos. Aqui é algo que chama a atenção quando a gente lê essa passagem no Evangelho, porque assim, será que essa colocação é porque assim, naquele momento, porque quando você é levado por uma multidão, existe uma consciência coletiva naquela multidão, acontece o seguinte: as pessoas não estão trabalhando com a sua individualidade de pensar, com a sua individualidade de consciência naquele momento. Quando Jesus coloca aquela frase forte, quem estiver sem pecado, o que aconteceu? Todos tinham algo na vida. E aí, nessa frase de João, os mais velhos possivelmente tinham mais, uma cumbuca maior, porque eles foram logo tomados em si de consciência, individualizando o seu pensamento e começaram a se retirar daquele local. E aí Jesus, sozinho com aquela mulher adúltera, ela no meio da praça, Jesus então pergunta assim: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? A mulher, ainda muito trêmula, e diz assim: não, Senhor. Disse-lhe então Jesus: eu também não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem ela é bastante conhecida, mas nós fomos lá também, na sequência desta conversa, que está lá no Boa Nova, que é no item pecado e punição. Porque após ocorrer isso, e a gente vai perceber que nós temos vários ensinamentos de Jesus aí, o ensinamento do silêncio dele naquele momento, que todos estavam achando que ele ia ou chancelar a lei civil de Moisés, ou ele ia ficar ali observando, condenando, julgando, e Jesus naquele momento silencia. É um primeiro ensinamento. Depois ele coloca essa frase ícone: espera, pensem, alguém aqui está sem pecado? E ele ainda continua ensinando quando ele fala para aquela mulher: eu não vou te julgar, siga e não torne a pecar. Nesses blocos todos de ensinamento, João, um discípulo, chega perto de Jesus e ainda questiona Jesus e diz o seguinte: mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Olha, como a lei de Moisés, a lei civil, era arraigada, né? João estava ali defendendo aquela lei. Jesus, então, diz algumas coisas para João, que eu vou até ler para a gente realmente pegar como Jesus fala para João. Ele diz para João o seguinte: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Qual razão, João, que você entende que é justa essa condenação? João, sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás você sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou na vida? Não sabes quantas vezes ela tem sido objeto de escárnio, de pais, de filhos, de irmãos de outras mulheres felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Jesus, nesse momento, chama a atenção de João. Por que condenar? Por que julgar? Você tem ideia de qual foi a caminhada desta mulher que nós estamos aqui hoje falando, que está pecando? Você tem ideia do que ela tem sofrido? O que fez ela entrar neste caminho? Mas João ainda, num ponto de defesa da lei de Moisés, João ainda fala: mas mestre, entretanto ela pecou e faz jus à punição. Não está escrito na lei que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? É interessante a gente observar como que aquela multidão foi levada com facilidade até, porque afinal de contas estavam seguindo uma lei, independente de pensar que ao apedrejar
nós estamos sendo injustos, agressivos, mas aquela multidão estava seguindo, tinha uma lei. Os líderes daquela lei estavam à frente. E olha, João questionando Jesus, como era realmente difícil compreender que aquela lei não era a lei de amor ensinada por Jesus. E aí Jesus sorriu neste momento, olhou para João e esclareceu da seguinte forma: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. O que Jesus diz é o seguinte: nós não estamos contestando que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? E aqui a gente compreende a força daquelas palavras que Jesus fala. Porque ele diz para João o seguinte: quem na face da terra está irrepreensível? Aqui a gente traz então para nossa reflexão a compreensão de que nós, espíritos imortais, que estamos no planeta Terra, ainda somos espíritos que estamos aprendendo, espíritos errantes, espíritos que vão tropeçar. E Jesus está dizendo o seguinte: quem aqui não está cometendo um pecado, não está cometendo uma falha, não está tropeçando? Quem aqui pode dizer que é irrepreensível? E ele ainda fala o seguinte: há sacerdotes da lei, magistrados, filósofos, que prostituíram as suas almas por bem menos valores. Olha a chamada que Jesus nos dá e como isso está presente aqui hoje. E ele diz o seguinte: não vi acusadores desses magistrados, sacerdotes que prostituíram suas almas. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras no sofrimento. Essa é uma lição lindíssima que Jesus traz. E ele, ao falar com João, ele alerta isso. Olha, estão aqui, a multidão está aqui jogando pedra nessa mulher sofrida, que ela mesmo já se condenou, ela mesmo está sofrendo consequências de seus atos. E ele alerta o seguinte: quantas pessoas não venderam suas almas por menor valor? E a gente trazendo isso para os nossos dias hoje, quantos de nós no planeta Terra, no momento atual, não tem comercializado, vendido suas almas por valores, em troca de moedas? E aí, Jesus então compara esta mulher sofrida e ele diz o seguinte: não seria justo que desejássemos para ela sofrer mais. Jesus ainda diz o seguinte: quantas vezes tem faltado pão à sua boca, carinho verdadeiro nas suas noites frias? E Jesus diz o seguinte: raras dores no mundo serão idênticas às agonias das suas noites silenciosas e tristes. Este é o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente. Jesus, nesse ensinamento que ele fala para João, ele diz o seguinte: nós condenarmos, a justiça divina funciona naturalmente. Por mais que a gente acredite que não funciona, porque a gente tem uma justiça humana, falha muitas das vezes, porque também está em progresso. Também é consequência da nossa condição de progresso. E a gente então às vezes pensa: não vou julgar, vou fazer com as próprias mãos, porque a justiça terrena não funciona, ou porque a gente não compreende, e aí nós vamos atirar pedras. Só que essa questão da passagem de Jesus, nós vamos trazer um pouquinho para o mundo de hoje. Porque alguns podem até estar pensando enquanto a gente está refletindo: nossa, mas é tão antigo isso, né? Quem que vai jogar hoje uma pedra numa mulher porque foi adúltera, né? Essa passagem está tão antiga. Mas vamos trazer para a nossa realidade hoje. Nós vivemos num mundo extremamente
conectados. Concordam? Neste mundo conectado, nós temos vários aparelhos em nossas mãos e várias ferramentas de redes sociais hoje. Uma pergunta que eu gostaria assim, de colocar para todos nós, para a gente refletir, e foi algo que me trouxe uma reflexão quando voltei a esse tema, para trazer para a nossa reflexão aqui hoje. Quantas pedras a gente tem na mão hoje com a conexão que a gente tem e este ambiente de informações em redes sociais? Será que quando vem alguma informação de julgamento que a gente recebe em grupos, WhatsApp, Instagram, Facebook, a gente recebe essa notícia, qual a nossa atitude perante essa notícia? A gente lê, vê que está sendo julgada uma determinada pessoa, que tem multidão atirando pedra por um teclar, e a gente faz o quê? Qual a nossa reação nesse momento? Não, então a gente silencia. Silencia. Ou nós compartilhamos aquela notícia, levamos ela à frente. Jorramos para o mundo da internet. A pergunta é, quando fazemos isso, estamos ou não atirando pedra? Estamos ou não julgando aquela pessoa? E a gente sequer para pensar que nós não temos autoridade para julgar ninguém. E mesmo se tivéssemos autoridade para julgar moralmente, nós não julgaríamos. Porque o que Jesus fez com toda a autoridade dele não foi julgar, foi auxiliar aquela mulher. Então, quem tem autoridade para julgar, dá as mãos. Quem não tem, deveria ficar em silêncio. E a gente muitas das vezes observa em multidões que às vezes até é uma coisa interessante também. Às vezes a gente observa movimentos de multidões no planeta todo, que às vezes tem até uma causa justa, está dentro da lei, está se reivindicando alguma coisa interessante, mas quando você entra naquele movimento da multidão, em muitas situações acaba acontecendo, gerando violência. Então, muitas das vezes, até em cima de uma causa justa, nós entramos nesse movimento e acontece o quê? A gente acaba cometendo uma injustiça ou uma violência. E essa reflexão, ela é forte para nós ainda hoje, porque a gente observa muitos movimentos ainda no nosso planeta, tanto movimentos através de internet, de redes sociais e tudo, que você denigre uma pessoa completamente. Nós tivemos situações de pessoas que foram, inclusive, apanharam na rua ou tiveram determinadas situações, acabou-se com a vida daquela pessoa no sentido moral de denegrir a imagem por uma atitude de massa, de movimento de massa. E nessa passagem de Jesus, a gente até fica pensando o seguinte: se hoje, 2021, a gente pode jogar pedra através de teclado, através de apertar o dedo numa mensagem, a gente fica pensando também assim, movimentos de rua. Quantas vezes, vamos pensar, se estivermos aqui numa calçada, passa um movimento, uma multidão, gritando, turbulenta. Qual a nossa atitude? Silenciar? Ou seguimos a multidão? Então, são essas questões que, se a gente traz para o dia de hoje, a gente observa quanto de ensinamento do Mestre Jesus a gente ainda está engatinhando na etapa de progresso nossa. Isso eu estou falando por uma autorreflexão, inclusive, mas é algo para a gente parar para pensar, em especial, neste movimento que hoje é a nossa
onda de informação que a gente vive. Por quê? Quando nós estamos conectados, muitos de nós tomamos conta da vida alheia. A gente entra muitas das vezes em redes sociais e tudo para tomar conta da vida alheia. E no final das contas, a gente acaba fazendo o quê? Julgando. E a gente julga tanto situações graves, crimes, questões sérias, de ainda coisas muito tristes que acontecem no nosso plano, alguém que aviltou alguém, alguma situação grave. Mas se a gente parar para pensar, a gente julga também coisas muito cotidianas. Se a gente não se compreender, espíritos imortais, que aqui estamos numa passagem de progresso para progredir, que este corpo físico, essa estrutura física que nós temos hoje, ela é composta e vai se decompor, voltando a se construir lá na frente em outros corpos, ela é passageira. Por que é importante a gente entender isso? Porque a gente vai entender que aquele que a gente passa hoje, muitas das vezes, numa calçada, que está pedindo alguma coisa, a gente está julgando aquela pessoa? Essa pessoa não quer trabalhar, está aqui pedindo. Essa pessoa é um maltrapilho. Será que quando a gente está entrando também nesses ambientes de conectados, a gente está refletindo sobre a questão de que este corpo físico é temporário e a gente está julgando pessoas por características físicas, por características de opções, de forma de pensar, de crenças, de orientações sexuais? Será que nós estamos julgando em muitas situações com ações? Porque quando a gente espalha uma informação, espalha uma notícia, a gente está julgando. A gente está jogando uma pedra. Porque quando a gente vem algo que a gente entende que é mal e para em nós, a gente tomou a atitude de silenciar. E essa questão, quando eu estava lendo sobre isso, me lembrei de uma história que é narrada como As Três Peneiras de Sócrates, que ela pode muito auxiliar nessa triagem nossa desse mundo tão conectado. E eu sei que muitos conhecem essa história, mas eu vou me permitir repetir aqui, só para a gente começar a pensar todas as vezes que a gente for ter essa tendência de julgar, com ação ou com pensamento. Para a gente pensar o seguinte: teve um caso narrado como As Três Peneiras de Sócrates, que um homem, olha só que nós estamos falando de 400 anos de Cristo, hein? Olha como a gente está demorando a aprender certas coisas ainda, né? Um homem procurou Sócrates, muito interessado em falar com Sócrates, que tinha ouvido falar alguma coisa sobre um amigo de Sócrates. Então ele vai todo afoito: mestre, preciso contar algo sobre um amigo seu. Me contaram que Quando ele falou que Sócrates o interrompe e diz para ele o seguinte: esta informação que te passaram já passou pelo crivo das três peneiras? Aí o homem fala assim: que peneiras? Sócrates diz: vou te explicar. A primeira peneira é a peneira da verdade. Vou lhe perguntar uma coisa. Isto que te contaram, você tem certeza, plena certeza que é verdadeiro? O homem pensa e diz assim: não tenho certeza de que é verdadeiro. Eu só sei que me contaram. E me contaram que Sócrates, de novo, segura aquele homem. Espera. A sua informação não passou no crivo da primeira peneira. Vamos à segunda. Essa história que te contaram, ela passa na peneira da bondade? Você gostaria que as outras pessoas falassem de você o que você está falando? Ele: de jeito nenhum, Deus me livre.
É claro que não. Aí Sócrates diz para ele, então a sua história vazou a segunda peneira, que é a peneira da bondade. E vou te fazer então a pergunta da terceira peneira. Esta história que te contaram, ela é necessária? A terceira peneira é a da necessidade. Ela vai ajudar alguém? É útil? Ela vai ajudar a comunidade? E este homem então diz o seguinte, pensando bem, devo confessar que não. Sócrates dá um belo do ensinamento que a gente hoje podia, toda vez que a gente for compartilhar alguma notícia que está julgando alguém, a gente devia pensar em Sócrates. Porque Sócrates diz o seguinte, se o que queres contar não é verdadeiro, nem é bom e nem é necessário, guarda apenas para ti. Então é aquela velha questão que a gente tem que aprender. Vem alguma notícia ruim, vem alguma notícia denegrindo alguém, falando de alguém, o mal está parando em nós ou está seguindo através de nós? Nós estamos espalhando e fazendo julgamento ou nós estamos nos silenciando? Nós estamos pensando de que não temos autoridade moral para jogar pedra em ninguém ou simplesmente estamos dando sequência? Então, este ensinamento de Jesus, ele é muito atual hoje, muito atual. E talvez a gente não tenha consciência, muitas das vezes, de que a gente segue o compartilhar, segue o multidão, segue com pedras nas mãos, sem se aperceber. Às vezes até por uma boa causa. Mas o que acontece? Nós estamos no julgamento. E lembra as palavras de Jesus que diz o seguinte, que a justiça divina funciona naturalmente. Não precisa que a gente faça o julgamento. E aí, quando a gente estava pensando nessa questão, nós nos lembramos de que também tem algumas questões relativas a julgamento que a gente faz pelo pensamento. Porque o que acontece? Nós somos seres imortais, espíritos imortais, vibráteis, emanamos energia, ampliamos nosso campo de ação, de raio de energia que a gente expele e a gente retém o que vem também. O que acontece? Nós pensamos o que sentimos. Então, muitas das vezes, a gente até briga com o nosso pensamento, mas na realidade o pensamento retrata aquilo que nós somos, nosso interior. Então, um alerta que a gente precisa, nesta reflexão, ter para cada um de nós, é que, como a mente, conforme diz até, eu peguei aquele livro aqui, Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, e ele fala muito essa questão no capítulo 8, chamado Associação. Ele fala muito dessa questão da nossa associação através do pensamento com aquilo que a gente cria no nosso entorno. Então vamos imaginar o seguinte, se continuamente, mesmo que a gente não tenha a ação, mas a gente passa por uma pessoa com uma característica diferente, passa por uma pessoa vestida ou não trajada da forma com que a gente entende, ver alguém que tem um comportamento diferente, escolhas diferentes, formas de viver diferente, forma diferente de educar o filho. A gente sempre tem uma ideia por que o fulano de tal não cria o filho daquela maneira. A gente está sempre, geralmente, olhando para fora. E aí, no livro Pensamento e Vida, quando você olha esse capítulo de associação que Emmanuel traz para a gente, ele faz algumas reflexões sobre essa questão do nosso pensar, como a gente precisa trabalhar isso, porque a gente acaba vivenciando uma ambiência vibratória de raios energéticos quando a gente é muito crítico, quando a gente julga demais.
Quando a gente se usa como base, como espelho, o que não é espelho meu é problema. E a gente começa a julgar por coisas cotidianas. E a gente perde uma capacidade enorme de estar trabalhando o bem nesses momentos. E aí, Emmanuel traz algumas considerações aqui que eu vou comentar algumas. Ele diz o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. Primeiro ensinamento aqui que Emmanuel traz. Se nós pudéssemos olhar, observar os nossos pensamentos, a camada do nosso pensamento que retrata e ele congrega, ele afina com quem pensa como nós vamos começar a compreender que a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham a nós. Então a gente entra em ressonância mental. Sentimos, mentalizamos, falamos e agimos. Mas a partir do momento que nós sintonizamos as nossas emoções e ideias, nós concatenamos com encarnados e desencarnados e nós então assimilamos e nós também atraímos e repelimos aquelas energias que nós estamos pensando. Por que isso é importante a gente entender? Sabe aquele julgamento que a gente faz para nós mesmos, assim, baixinho? Que a gente passa para alguém, essa pessoa, nossa, é aquela pessoa. E esse aí, aquela mulher. E este pensamento, ele tem força, ele caminha. E aí, Emmanuel nos diz o seguinte: quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os. Então, sabe aquela coisa que a gente está pensando escondidinho? Ninguém está vendo. Olha o que o Emmanuel está falando. Quando nos detemos nos defeitos e falhas dos outros, faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato. Como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que incorpora nossos tecidos sutis da alma. Olha, quando a gente lê esse ensinamento de Emmanuel, ele nos choca, porque a gente observa o seguinte: como a gente ainda tem que aprender, como a gente tem que avançar, né? Porque às vezes controlar o nosso pensamento crítico de julgamento não é muito fácil. É algo que a gente precisa trabalhar no dia a dia. Porque ele diz o seguinte: olha, quando a gente... E às vezes a gente tem um determinado defeito que é mais intolerante, ou defeito ou uma diferença. A gente se esquece que se aquilo incomoda muito, é porque tem que ser trabalhado por dentro. Por que que aquilo me incomoda tanto? Por que que aquela situação de um parente meu, de alguém da família, de alguém que eu não conheço, de alguém do trabalho, por que que aquilo me incomoda tanto? Bota uma lupinha por dentro. É lá que a gente vai ter que trabalhar. E às vezes a gente tem tanta implicância com uma determinada característica, ou um defeito, ou uma falta, ou uma característica, porque simplesmente a pessoa é diferente, que a gente fica continuamente com este pensamento crítico e de julgamento. O que que acarreta isso? Nós assimilamos isso e nós nos alimentamos disso. Então, ao invés da gente estar ali silenciando, pedindo ajuda, até para a gente aprender a lidar com aquela diferença. Se alguém está cometendo uma falta, silenciando,
pedindo para ela ter forças, para ela ter consciência, para ser amparada, para sair daquela condição. E esse é o ponto que o Emmanuel nos chama tanto atenção nessa fala dele, nesse livro Pensamento e Vida. E ele diz o seguinte: a maledicência pode precipitar-nos ao vício. Então a gente pode estar adquirindo um vício de simplesmente julgar o tempo inteiro. Julgamos. É diferente? Julgamos. Pensa diferente hoje em dia, então, né, com essas questões até de pensamentos diferentes, de oposições, questões políticas, questões religiosas e outras mais, no mundo todo ainda, a gente simplesmente julga, porque é diferente. Então ele diz o seguinte: olha, a maledicência pode precipitar-nos ao vício. E a gente vai tendo então aquele vício de pensar, aquela ambiência vibratória que a gente vai construindo, aquilo que a gente vai se alimentando. E a gente simplesmente esquecendo dos ensinamentos de Jesus, que é não julgar, para a gente não ser julgado. Será que a gente também não está trazendo para nós essa questão de julgamento? Porque nessa fala de Jesus, quando Jesus fala com a mulher adúltera e que ele fala para ela seguir e não pecar mais, tem aqui uma questão que a gente poderia dizer o seguinte: ali tem um belo ensinamento de Jesus também, e que tem a ver com isso que nós estamos colocando sobre a questão da nossa ambiência de pensamento, vibratória, mental, os fluxos que a gente está liberando, porque é como se Jesus chegasse para ela e falasse assim para ela: filha, nós atraímos as pessoas e as circunstâncias que expressam a nossa intimidade. Filha, nós atraímos pessoas e circunstâncias que fazem o quê? Que expressam a nossa intimidade. Então, filha, quando você adultera, você atrai os acusadores. Se a gente for pensar nisso, vamos pensar agora na questão do pensamento, falado por Emmanuel. Se a gente julga o tempo inteiro qualquer dificuldade que o irmão tenha, a gente esquece que é irmão, que estamos todos aqui no planeta Terra, numa condição de prova e expiações e que estamos todos batalhando para crescer. A gente julga o tempo inteiro, o que a gente está atraindo? Nós estamos atraindo pessoas e circunstâncias compatíveis com aquela questão do nosso julgamento contínuo. Se torna um vício. Nossos companheiros de pensamento, encarnados ou desencarnados, vão nos acompanhar, porque nós estamos atraindo-os através desse pensamento. E quando Jesus diz para ela, vai e não peque mais, Jesus deu mão para ela ali, para ela sair dessa situação. Então, quando a gente está criando vício nessa questão de julgar, a gente precisa pensar o seguinte: que se Jesus fosse falar com a gente, né? Se ele fosse falar conosco assim, para nos orientar hoje, dentro dessas questões de julgamentos que a gente está falando, talvez a gente pensasse assim: é como Jesus chegasse para nós e falasse assim: filha, filho, o que você tem a ver com a vida íntima de cada um? Filho, filha, livre escolha, livre arbítrio, cada um escolhe o seu caminho. A construção de cada um é individualizada. Construa a sua. Olhe para dentro. Tira as próprias palavras de Jesus, aliás, nesse capítulo mesmo. Tira a trave dos teus olhos, para depois você pensar no cisco do seu irmão, dos olhos do seu irmão.
Então, é como se ele falasse assim: vá você crescer. Pare de criticar, pare de julgar aquele que não é igual, que não é espelho, ou até aquele que comete. Ele fala da mulher pecadora. Ele diz para João: ninguém aqui está dizendo que ela não pecou, mas ela precisa de ajuda para sair dessa condição. Então, talvez a grande reflexão que a gente tire deste ensinamento de Jesus, dessas questões colocadas até por Sócrates, é para a gente redobrar o cuidado do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente compartilha. Porque nós estamos aqui para crescimento. Nós somos espíritos, estamos aqui em evolução. E nós somos responsáveis, sim, pelo crescimento da coletividade, mas cada um com a sua construção. Porque nós somos uma família, ampla família. E nesta construção, nós vamos ajudar. Não é jogando pedra, é dando as mãos, é trazendo, é caminhando. Tem um irmão que está ali, pega, vamos trazê-lo. E nós não podemos julgar pela condição que a gente ainda se encontra, de quantas coisas a serem trabalhadas. E nestes ensinamentos, a gente talvez precise ter essa reflexão diária ao pensar assim: vou ter mais responsabilidade a partir de agora de fazer as 3 peneiras de Sócrates para tudo que eu receber de rede social que eu quiser espalhar. É verdadeiro? É bom? É útil? E por outro lado, quando alguém vier denegrir outra pessoa, lembrar das palavras de Jesus, mas principalmente lembrar do silêncio de Jesus. Porque o silêncio de Jesus é que nos ensina muito aqui. Diante de alguém que está realmente num caminho ainda de falhas, num caminho de tropeços, que ainda está cometendo crimes, que está falhando muito, que a gente silencie e ore por ele. Porque a gente precisa lembrar dessa grande família que a gente está aqui, que a gente está para aprender a se amar. A lei maior é de amor. A lei maior é de amor. E se a lei é de amor, a gente então tem que aprender a não odiar. Se ainda estiver difícil, né, amar o próximo, né, e amar até os inimigos, de repente está muito difícil para nós ainda, a gente não tem essas condições ainda, que a gente aprenda a não odiar e que a gente essencialmente aprenda a não julgar, porque nós não temos condições de julgar. E se julgarmos, se a gente criar essa ambiência para nós vamos assimilar algo que não é bom para a gente, que a gente vai precisar muito aprender, progredir e entender que a lei é de amor, que com base na lei de amor a gente possa seguir a nossa caminhada, ajudando a levar ponto de luz de amor, ponto de luz de compreensão, ponto de luz de pacificação para um planeta que ainda está com muitas dores. Que a paz possa estar com todos nós e que possamos realmente refletir com base nos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Muito bem, companheiros. Chegamos ao final das nossas reflexões, agradecidos por tanto material. E vamos então, para fecharmos então a nossa reunião, mais uma vez, elevarmos o nosso pensamento, buscando nas paisagens do mais etéreo o pensamento de Jesus, da equipe espiritual de nossa casa, e pedindo a eles: Senhor, aqui estamos, mestre querido, buscando no teu coração generoso as bênçãos que possam nos auxiliar na nossa caminhada.
na certeza que hoje já construímos portas adentro de nossas almas, de que podemos contar com teu amor infinito, que se espalha em torno de nós através das equipes espirituais que nos sustentam. Nós te pedimos, Mestre querido, que possas nos auxiliar, na certeza que temos de que estarás conosco, na medida em que nós abrimos nosso coração para estarmos contigo. Abençoa, Senhor, esta terra tão tumultuada ainda, tantos corações ainda enegrecidos, ainda cultuando raivas e ódios, distensões. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, por todos esses nossos irmãos. Te pedimos também por aqueles que nesta posição difícil de comando estão conduzindo tantas almas e tantas pessoas e tantos grupamentos. Que o teu amor generoso, que as equipes espirituais possam tocar essas mentes e esses corações, para que possam ajudar, amparar e construir para todos aqueles que neste momento estamos sob os seus direcionamentos. Que a tua paz, Senhor, esteja em nossos corações e que possamos, em teu nome, em nome de Deus, encerrarmos a nossa reunião. Graças a Deus.